Oi, povo! Como vocês estão? Felizes, alegres e saltitantes? Vamos finalizar a nossa apostila? Então, nós ainda tínhamos dois capítulos, o capítulo 7 e o capítulo 8, para terminar dessa apostila, tá? Da apostila número 1 do terceirão. E aí, nós vamos para a aula 7, a leitura de textos visuais, a pintura. Na verdade, esse tema não é novo para vocês já viram. Texto, pintura, vocês já viram isso em conteúdo de língua portuguesa gramática, vocês já viram isso em artes, agora estão revisando em literatura. É um texto não verbal. E textos não verbais também são passíveis de leitura, então como texto verbal, que aí é composto de palavras. O que nós temos aqui para observar? A pintura, ela é também uma forma de linguagem. Ela expressa um momento, ela expressa um contexto, ela expressa uma época. Em vestibulares e no Enem, sempre as pinturas são trazidas e associadas com os textos literários para se fazer uma análise e uma interpretação. Nós temos lá na página 152, vocês podem acompanhar comigo, ó, 152, nós temos alguns aspectos desse tipo de comunicação. Por exemplo, quais são os aspectos mais importantes que a gente precisa primeiro observar? Se essa linguagem é figurativa, se ela é abstrata. Só para relembrar, o que é uma pintura numa linguagem figurativa? É aquela que procura representar o máximo possível do real, o mais verossimilhante possível. Já a pintura abstrata, ela traz traços que necessariamente eu não tenho que reconhecer. Ela traz traços diferentes daqueles que são os reais, que são os originais. Qual mais coisas nós podemos observar? Título que o artista escolheu para dar para aquela imagem. Muitas vezes esse título, ele é parte da interpretação. Além disso, a contextualização. Quando que esse artista fez essa época? Qual foi o momento? Um período de guerra, um período de pós-guerra, um período de pandemia. Nós vamos observar muito daqui para frente o que os nossos artistas plásticos vão produzir nesse período de pandemia e de pós-pandemia. Muitas vezes essas imagens, essas figuras representativas, elas trazem muito da interpretação do que está acontecendo com o homem hoje. O que mais que nós temos aí também? Contrastes. É uma obra que apresenta contrastes. Que tipo de contrastes que eu posso observar? Iluminação. É uma obra que tem uma iluminação mais escura, tem uma iluminação mais clara, ambientaliza lugares mais amplos, lugares mais fechados, cores mais tensas, escuras, nuances mais escuros ou envelhecidos, nuances mais claros, escala de cores também, a utilização da escala, das possibilidades de cores, tamanhos. Qual é o tamanho daquela representação? Ela representa, ela figura o real ou não? Eu quero desenhar, por exemplo, uma paisagem. A dimensão, a escala com que aquilo foi elaborado, eu posso pressupor qual é o tamanho real daquilo. O distanciamento, se eu tenho uma coisa mais em foco, menos em foco, um personagem, um elemento da pintura que tem um maior destaque, o que é o fundo, o que é o plano que figura no fundo da imagem. Temos também posições dos elementos da obra, é o que a gente estava falando agora. Qual é a posição que o elemento em destaque está e qual é a dimensão disso para aquela pintura. Por exemplo, se eu tenho uma pessoa, uma figura humana em destaque num plano que vem mais à frente, e qual é a relação de distanciamento dela com o que está atrás, com a paisagem figurativa de trás. E o que nós temos ali?
Nós temos casas, nós temos uma cidade, prédios, nós temos ambiente rural, ambiente urbano. Perspectiva, presença ou ausência da noção tradicional de profundidade. Isso é interessante. Nós temos algumas obras, principalmente da era clássica, que trabalham muito essa questão de perspectiva, a profundidade. E hoje nós temos algo muito mais aberto, muito mais tranquilo em relação à pintura, em relação à arte de uma forma geral, a própria literatura também. Mas qual era a busca? Era pela perfeição, principalmente nessa era do classicismo, pela simetria. Então essa perspectiva de profundidade, principalmente, era muito trabalhada. Hoje, com recursos, inclusive tecnológicos, nós temos essa dimensão exposta de uma outra forma, uma forma bem interessante. 4 dimensões, 3 dimensões, dependendo da obra. E a questão de escolha de cores indica sentimentos que predominam ali naquele quadro. Os tons pastéis, como eu falei, os tons mais fortes. Nós podemos observar, por exemplo, que na era clássica, as cores mais vivas e as cores mais chamativas e a diversidade de cores era muito explorada. Já num próximo momento, principalmente aqui no Brasil, nós temos representação, e uma representação extremamente importante. No barroco, por exemplo, brasileiro, nós já temos imagens, nós já temos obras de pinturas artísticas com uma preferência muito grande pelos tons mais escuros, mais sombrios, pelos tons envelhecidos. Isso acaba evidenciando até o próprio pensamento da época, que é a questão do contraste. O contraste de pensamento, os opostos, o maniqueísmo. Era um momento em que o homem não sabia se continuava acreditando em Deus como centro do universo ou no homem, no próprio ser humano como centro do universo. Então houve um embate muito grande aí de teocentrismo, antropocentrismo. Então as pinturas, elas nos oferecem inúmeras leituras. Na página ainda 152, nós temos 152 e 153. Nós temos duas questões bem simples, bem tranquilas para vocês resolverem. Vocês podem resolvê-las, tá? Tranquilamente e fazer a tarefa mínima. Depois de feito, aí na própria apostila mesmo, vocês podem tirar uma foto e mandar para o meu zap. Ou quem desejar, mandar por e-mail também. Mas eu acho que uma foto pelo zap já basta. E daqui a pouco nós vamos ver a nossa última aula dessa apostila, tá bom? Até mais, moçada. Beijão!